Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante, trazido por um sermão do Ted Lefteroff. Sim, um tema que toca no coração da experiência adventista, né? Exatamente. Essa tensão entre esperar algo no futuro, a volta de Cristo, o tal do ainda não, e ao mesmo tempo viver a fé de um jeito bom, significativo, hoje, agora. Como conciliar essa espera futura com a vivência presente, né? Isso. E para entender como essa dualidade surgiu, a gente vai olhar um pouco para as origens, lá para o movimento Millerita e também para os ensinamentos da Ellen G. White. Tudo com base nesse material que a gente tem. E é bom lembrar daquela promessa de Jesus em João 14, né? De preparar um lugar e voltar. Acho que isso é a raiz de todo esse anseio. Sem dúvida. É o ponto de partida. E olha, é fundamental a gente entender a força que essa espera tinha para os primeiros adventistas. Não era só uma crença a mais, sabe? Era central, né? Totalmente. Era o coração da fé deles, o que dava sentido, urgência para tudo. E falando em origens, a gente tem que falar do William Miller. É uma figura curiosa. Um fazendeiro, né? Sim, um fazendeiro veterano de guerra que voltou para casa meio abalado, parece. E aí, ele foi buscar respostas onde? Na Bíblia. Mergulhou fundo mesmo. E esse mergulho não só restaurou a fé dele, como levou a um estudo, assim, muito sistemático por anos. Ele queria entender por conta própria, né? Verso por verso. Exato. E nesse processo todo, ele acabou focando muito em Daniel 8.14, aquela passagem, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E a interpretação dele foi: Bom, ele concluiu que isso apontava para a purificação da terra pelo fogo na segunda vinda de Cristo. E que isso estava, muito perto de acontecer. mas ele mesmo não chegou a marcar um dia exato, né? Pelo menos no início. Não ele hesitou, mas o movimento que cresceu em volta das ideias dele sentiu uma urgência, assim, enorme. E aí outras pessoas começaram a propor datas. Isso. Eventualmente, nomes como Samuel S. Snow sugeriram uma data bem específica, 22 de outubro de 1844. E como chegaram nessa data? Tinha uma lógica por trás? Tinha uma lógica teológica para eles. Conectaram a profecia de Daniel com o antigo ritual judaico do dia da expiação. Ah, a tipologia. Exato. E pelos cálculos da época, esse dia cairia justamente em 22 de outubro de 1844. Imagina a atmosfera que isso criou. Deve ter sido elétrica. As fontes que a gente tem descrevem isso muito bem. Tem um tal de George Storrs que escreveu num jornal da época, o The Midnight Cry. O que ele disse? Algo como: não tenho a menor dúvida de que o 10º dia do 7º mês testemunhará a aparição do Senhor Jesus Cristo. Estamos a poucos dias desse acontecimento. Pura certeza. Puxa vida, até o Miller, que era mais contido, entrou nessa onda no final, né? Entrou, tem uma carta dele bem perto da data dizendo: vejo uma glória no 7º mês que nunca tinha visto antes. Estou quase em casa. Glória, glória, glória. Gritarei quando o Rei dos Reis vier. Uau, dá pra sentir a emoção, a intensidade na escrita. E essa intensidade toda é chave para a gente entender o que veio depois. O tamanho do impacto. Não era só curiosidade, era a esperança de uma vida inteira ali prestes a acontecer. Então, chegou o dia, 22 de outubro de 1844. Milhares de pessoas esperando, vigiando, orando. Olhos nos céus. Mas as horas passaram, o sol se pôs, meia-noite chegou. E nada. Jesus não voltou. O silêncio depois daquela expectativa toda deve ter sido ensurdecedor. E aí surgiu o termo o grande desapontamento. Exato. E aqui a história fica realmente dramática, né? Com certeza. Porque o impacto foi muito além de um erro de data, né? Muito além. Foi um golpe fundo na fé das pessoas. Tem um relato do Irã Edson que descreve a dor daquela noite. Como foi? Ele disse: nossas maiores esperanças e expectativas foram esmagadas, e um espírito de choro tomou conta de nós como nunca antes. Choramos e choramos até o amanhecer. É como perder alguém muito querido. De forte, o autor do sermão, o Letterov, até menciona rapidinho uma experiência pessoal dele de desilusão na juventude. Ah, sim, quando foi expulso da escola por guardar o sábado. Isso.
Ele usa isso para tentar conectar com a profundidade da ferida emocional que o pessoal viveu em 1844. A pergunta é: como o movimento sobrevive a um baque desses? Essa é a grande questão, né? Porque, de fato, muita gente abandonou tudo, se sentiram enganados, traídos. Compreensível. Sim, mas a mensagem que o sermão resgata é poderosa. Diz que o desapontamento, por mais doído que fosse, não significava que Deus tinha abandonado eles. A fidelidade de Deus permanecia, mesmo com o erro humano. Exato. Mesmo quando a nossa compreensão falha ou nossas expectativas não batem com a realidade. Isso faz a gente pensar muito sobre resiliência na fé, né? Como lidar com essas quedas. E é bem nesse cenário, desse clima de tristeza, de confusão, que uma nova luz começa a surgir. Uns 2 meses depois, né? Dezembro de 1844. Justamente, uma jovem Ellen Harmon, que depois a gente conheceria como Ellen G. White, teve a primeira visão dela. E essa experiência foi um divisor de águas para muitos que tinham ficado. Como foi essa visão? O que ela descreveu? É uma imagem bem simbólica. Ela viu o povo de Deus viajando num caminho estreito, elevado, indo para a cidade celestial. Ok. E o detalhe interessante é a luz. Tinha uma luz brilhante atrás deles, no começo do caminho, e um anjo teria dito a ela que essa luz era o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite. Sim, e essa luz iluminava todo o caminho à frente, para eles não tropeçarem. Clamor da meia-noite. Isso remete à parábola das 10 virgens, de Mateus 25, certo? Sobre a chegada do noivo. Exatamente. A interpretação foi essa. A visão estava dizendo que a mensagem que eles pregaram antes do desapontamento, a mensagem da volta iminente de Cristo, ainda era uma verdade importante. Mesmo com o erro na data. Sim, era uma luz que continuava a guiar o caminho deles. Foi, de certa forma, uma reafirmação da esperança futura, do ainda não. Interessante. Então a visão validou a esperança central, mesmo no meio da crise. Isso. Reafirmou a segunda vinda como a bendita esperança, o fim do sofrimento, do pecado, o início do reino eterno. Aquilo que Apocalipse 21 descreve, né? Deus enxugando toda a lágrima, sem morte, sem dor. Eis que faço novas todas as coisas. Isso. Ou como Paulo disse, aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou. Uma esperança imensa. E a Ellen White, depois, ao longo da vida, sempre reforçou essa perspectiva futura, né? Muito! Ela chamou a segunda vinda de a nota tônica das Escrituras. Tem textos dela incentivando o pessoal a ficar cheio de esperança e coragem, com alegria pensando nesse futuro. Li algo como: o Senhor vem, erguei a cabeça e regozijai-vos. Transmite essa alegria na espera. Exatamente. Então, a esperança do ainda não foi resgatada, mantida como algo essencial. A visão consolou, mas também reorientou. Disse, olha, vocês erraram o cálculo, mas não estão no caminho errado. A promessa continua de pé. Mas tinha mais coisa nessa visão, né? Você falou da luz atrás, mas tinha algo na frente também. Tinha. E esse é o ponto que nos leva para outra dimensão, o agora. A segurança do pessoal no caminho não vinha só da luz do passado. A visão dizia que Jesus estava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade. E a segurança dependia de manter o olhar fixo nele, naquele momento. No presente. Ok, manter o olhar fixo em Jesus. No presente. Isso conecta com o quê? Conecta com a ideia de que o reino de Deus não é só futuro. Lembra quando perguntaram para Jesus quando o reino viria? Ele disse algo sobre o reino estar entre vós ou dentro de vós, né? Em Lucas 17. Exato. Não era só um evento lá na frente. Era uma realidade espiritual que podia ser vivida ali, naquele momento. E o livro de Hebreus também fala disso. Sim, Hebreus 11 descreve os heróis da fé como gente que via as promessas de longe, mas já vivia aqui como peregrino, como cidadão do céu. Viviam uma realidade diferente no dia a dia. Então, a ideia não era só esperar de braços cruzados, mas viver de um jeito diferente agora. Como a Ellen White falou sobre isso? Ela foi bem direta nisso. As fontes trazem umas citações ótimas, tipo... O céu deve começar aqui na terra. O céu começa aqui. Como assim?
Aquele que recebe a Cristo pela fé viva, mantém viva comunhão com Deus. Ele leva consigo a atmosfera do céu, ou seja, a experiência do céu não é só para depois da morte ou da volta de Jesus. Começa na comunhão com Deus hoje. Isso muda a perspectiva, né? Muda muito. Tem outra citação. Podemos ter o céu em nossa vida agora mesmo, se nossa vida estiver escondida com Cristo, em Deus. Ter o céu na vida agora? E ainda, estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. E talvez a mais forte, precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele. Vivenciar o céu antes de entrar nele. Nessa visão, o reino não é só o destino final. É uma qualidade de vida, uma realidade espiritual que começa e cresce na relação com Cristo aqui e agora. O foco muda, sabe? Da espera exclusiva para a importância da experiência presente. E como isso funciona na prática? Vivenciar o céu agora? O sermão dá algum exemplo? Dá sim. O Lefterov termina com uma história pessoal bem legal sobre um jovem. Conta aí. Esse jovem cresceu na igreja, mas meio superficialmente. Até que ele passou por uma experiência espiritual muito forte, um confronto com o mal, que levou ele a uma conversão, assim, profunda. E o que mudou? A perspectiva dele sobre tudo mudou. Antes, as conversas com o pastor eram sobre coisas materiais, carro, dinheiro, conforto. O foco estava nas coisas daqui, né? Exato. Depois dessa conversão, os valores viraram de cabeça para baixo. Como assim? O jovem chegou para o pastor rindo e falou: "Pastor, dá para acreditar? A gente está conversando há 2 horas sobre Deus e Ellen White." Ele estava lendo um livro sobre Jesus, o desejado de todas as nações, e se sentindo super conectado. Que legal. E aí ele disse algo que o pastor achou marcante. "Não me importa o que tenho agora. Tenho dinheiro, tenho casa confortável, mas essas coisas não importam mais para mim. Deus é minha vida." Uau, forte isso. Muito. E o pastor, ouvindo aquilo, sacou na hora. Aquele jovem não estava só esperando o céu. Ele já estava vivendo um gostinho do céu bem aqui, bem agora. Mesmo enquanto esperava a volta de Jesus. Exatamente. A relação com Deus se tornou a coisa mais valiosa, a realidade que definia a vida dele. Essa história amarra bem as duas pontas da nossa conversa, né? O ainda não e o agora. Amara perfeitamente. Ilustra a síntese que o sermão quer mostrar. A mensagem central que fica é que a chave para viver essa dualidade de forma equilibrada é a comunhão diária constante com Cristo. O tal do permanecer nele que a Bíblia fala. Isso. É essa conexão que traz crescimento espiritual, felicidade de verdade e até a capacidade de ajudar os outros. Tem uma citação do livro Caminho a Cristo no sermão que resume isso bonito. Qual? Diz que nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre, a cada passo do caminho. Cristo primeiro, último e sempre, a cada passo. Faz sentido? Então, o que tudo isso significa, resumindo? Significa que a fé autêntica, pelo menos nessa perspectiva adventista que a gente viu, não é escolher entre esperar o futuro ou viver o presente. É uma coisa integrada. Exato. É viver o presente intensamente, em relacionamento com Cristo. Essa é a experiência do agora, do reino que já pode estar no coração, e é justamente essa vivência presente que nos fortalece, nos prepara... Pro ainda não? Sim, para a esperança futura do ainda não. Uma dimensão alimenta e dá sentido para outra. Uma dinâmica bem interessante mesmo. Bom, recapitulando então essa nossa exploração do sermão do Lefterov, a visão adventista do reino parece ter essas duas pernas, né? A esperança futura, gloriosa, da volta de Cristo, o ainda não. E a realidade transformadora de experimentar a presença de Deus, a paz dele, aqui e agora, o agora. E essa experiência de agora vem como? Pela relação pessoal, constante com Jesus, que é o guia no caminho. Exato. E pensando nisso tudo, estritamente com base nos temas do sermão, fica uma reflexão, né?
Qual? O texto bate muito na tecla de manter o olhar fixo em Jesus para ter segurança e orientação no caminho presente, para viver o agora. Uhum. Aí a gente pensa nos nossos dias, tanta distração, tantos desafios, até os nossos próprios desapontamentos pessoais. Que talvez não sejam como o de 1844, mas abalam a gente, com certeza. Então a pergunta que fica é: o que será que hoje pode estar dificultando essa nossa fixação do olhar em Jesus? O que talvez nos impeça de viver mais plenamente essa dimensão presente do reino, mesmo enquanto a gente espera pelo ainda não? É uma boa pergunta para a gente pensar. O que nos distrai hoje desse foco em Jesus, que impede a experiência do agora? Exatamente. É algo para refletir sobre como aplicar isso na nossa caminhada, né? Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.